A primeira leitura é de Apocalipse, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouros na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, e o terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 150. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder, louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com toque de trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. O Evangelho é de Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo,
Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, e te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas a aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Teresa de Calcutá. Porque foste fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Seja o que for que fizeres, nem que seja ajudar alguém a atravessar a rua, é a Jesus que o fazes. Dás um copo de água, e é a Jesus que o dás. Pequeno preceito, mas crucial, sempre mais esclarecedor. Não receemos o amor de Cristo, amar como Ele amou. Pouco importa que o nosso trabalho seja modesto e humilde, façamo-o com o amor do próprio Cristo. Por mais belo que possa ser o teu trabalho, permanece desapegado dele, sempre pronto a renunciares a ele. O que tu fazes não é teu. Os talentos que Deus te deu não são teus. Foram-te dados para os usares para a glória de Deus. Sê generoso e leva a efeito tudo o que tens em ti para agradar ao bom mestre. Que temos de aprender a ser mansos e humildes. Se nos tornarmos mansos e humildes, aprenderemos a rezar. Aprendendo, pertenceremos a Jesus. Pertencendo-lhe,
aprenderemos a acreditar. Acreditando, aprenderemos a amar. E amando, aprenderemos a servir.